Muito bem, como de costume, eu quero cumprimentar a todos vocês um a um no nome do Senhor Jesus. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Os irmãos, você, amado irmão, amada irmã, você que pertence à família IBPG e está conosco aqui hoje pela manhã em nossa celebração presencial. Você, irmão em Cristo, amada irmã em Jesus, amados amigos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, a vocês também a nossa alegria pela sua participação. Cultuar não é apenas assistir, mas é celebrar. É celebrar, é ser parte. E nós agradecemos a você porque compartilha conosco a sua companhia, celebrando, portanto, a Deus conosco, como sempre a gente costuma dizer aqui, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que nos tem feito a todos nós e tem feito aqueles que não são dEle. Nós assim cumprimentamos a você que está nos acompanhando agora pela manhã e que vai nos acompanhar, vai celebrar conosco ainda no domingo de hoje, logo mais, ou quem sabe outro dia da semana, assim que tiver acesso a acessar essa celebração a Deus que prestamos a Ele hoje. Muito bem, eu quero convidá-los para abrirmos a revelação escrita de Deus, que é a Bíblia Sagrada, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vamos passar a essa referência bíblica muito rica. Nós não teríamos como, numa meditação, por mais longa que fosse, nós não conseguiríamos extrair tudo aquilo que o Espírito tem para nos dizer. Mas há alguma coisa que Ele, o Espírito Santo, quer dizer a todos nós, com base lá no verso 15 desse capítulo, Mateus capítulo 18, ou melhor, a partir do verso 23. Então, corrigindo, eu falei corretamente o capítulo, mas eu quero corrigir o versículo. A partir do verso 23, em que encontramos o evangelista Mateus narrando o que você vai poder ver, mas também ouvir, acompanhando o texto também aqui na telinha à frente de seus olhos. Eu vou pedir, por favor, para que alguém me ajude aqui com o primeiro ventilador, desligando. Isso. Até aqui ele vinha trabalhando a favor, mas para ele não trabalhar contra, é que eu pedi essa ajuda. Obrigado. Então vamos lá. A partir do verso 23, lemos assim. Por isso o reino dos céus é como um rei. O reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um desses servos, que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. E o servo prostrou-se diante dele e implorou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Que senhor bom, hein, gente? Você já pensou se o seu credor, principalmente banco, né? Se o banco contatasse você por meio do seu gerente, você que tiver aí aberto uma linha de crédito junto a alguma instituição financeira, vem até você e diga assim: olha, você não deve mais nada, e você é sabedor de que deve muito. E aí você ouve essa grande notícia, que satisfação, não é verdade?
Pois é, coisa parecida a gente acabou de ler aqui agora. Mas continuando o que o texto conta. O verso 28 diz: mas quando aquele servo, o servo que foi premiado pelo seu credor e senhor, saiu e encontrou um de seus conservos, alguém que era servo, como ele servo também era, que lhe devia 100 denários, 100 diárias de um trabalhador braçal. Isso não correspondia nem a 1/3 do que um trabalhador braçal ganharia durante um ano. E o texto continua: agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou, do mesmo jeitinho que o anterior, né? Que aquele que estava lhe cobrando fez com o seu credor. Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: você é mau, você é um servo mau. Cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia daquele que devia a você, como eu tive também de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial a cada um de vocês, que não perdoar de coração a seu irmão. O fecho da história é impactante, gente. Vejam só, quero repetir. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, foi Jesus quem disse, se cada um de vocês não perdoar, mas não é de boca não, diz o texto, de coração a seu irmão. O contexto desse texto trata de um assunto que eu vou chamar de o assunto principal, que tem a ver com como a gente deve agir diante da falha pecaminosa de alguém. O contexto em que esse texto, essa história que nós acabamos de ler, você acompanhou e nós recordamos todos juntos, esse contexto ele se inicia com isso. Há uma orientação de Jesus sobre como a gente deve proceder com alguém que falha com a gente, não é? Então, esse contexto se inicia a partir do verso 15. E lá no verso 15 a gente lê assim: se o seu irmão pecar contra você, se ele fizer isso contra você, mas existem manuscritos de onde foram extraídas as cópias que temos na atualidade, que já temos cópias que estão nas mãos das pessoas já há muito tempo. Cópia como esse exemplar da Bíblia que você tem nas mãos e que eu tenho também. Há alguns desses manuscritos que não falam tudo que está aí nessa parte do verso 15. Se o seu irmão pecar contra você, ele diz, se o seu irmão pecar. E esse irmão aí pode ser muito bem um irmão, assim, irmão de sangue, não é? A sua família biológica.
pode ser um irmão em Cristo, aquele seu irmão em Jesus, que está na mesma família espiritual que você está, não apenas na mesma igreja local, mas que está na igreja de Cristo em todos os lugares. E pode ser também um irmão de nação. Esse texto ele é muito abrangente. Jesus foi muito abrangente. Ele está se referindo a toda e qualquer pessoa. Então, se alguém pecar contra você, se alguém falhar com você, aí o Senhor Jesus mostra a receita. Mostra o caminho das pedras a respeito de como a gente deve se conduzir. E ele apresenta aí 3 formas de conduta, né? Então, em primeiro lugar, vá você e essa pessoa, trate com ela. É o que geralmente a gente faz, não é verdade? É assim que a gente faz, né? Gente, não é assim não. Nós fugimos de a gente pode estar sendo muito aborrecido por alguém, mas são poucos, muito poucos, aqueles que vão tratar com a pessoa. E Jesus está dizendo, olha, vai lá, trate com ela. Não fique tratando com fulano, não fale com esse na companhia daquele. Não, vai lá, trate com ele, trate com ela. E é claro que a gente vai entender, precisa entender, que não vai tratar de qualquer maneira. Não é a gente ser truculento, né? Não é ser violento, ser grosseiro. A pessoa pode ter errado com a gente, mas não significa que vamos pagar na mesma moeda. Mas o Senhor Jesus está nos orientando a irmos lá e tratarmos com a pessoa. E aí, ajudamos a pessoa a cair em si, porque é muito importante que aquele que falha com você e que tem falhado com outro seja ajudado. E a melhor maneira de ajudarmos essa pessoa, aprendemos com Jesus, é irmos falar com ela, tratarmos com ela da forma correta. Aí o Senhor Jesus apresenta uma segunda alternativa, não deu certo, então você vai fazer o seguinte, você tome lá algumas pessoas que confirmem aquilo que você vai dizer. Tudo na intenção de ajudar, não é de destruir, mas é de ajudar. Então não deu certo, você vai levar à assembleia. E é importante que, para entendermos a cultura da época, levar à assembleia seria levar aquele encontro que havia nas portas da cidade, para que as diversas questões da comunidade fossem resolvidas. E isso, na atualidade hoje, é aplicado, no caso da Igreja de Cristo, ao encontro da igreja, à reunião da igreja. E não significa que seja numa assembleia formal, uma assembleia administrativa, ou demos nós o nome que quisermos. Não, no ajuntamento da igreja. Nós temos aplicado assim, e é uma boa aplicação bíblica. Então, e logo depois disso, logo depois que Jesus dá essa orientação, aí o apóstolo Pedro pega uma carona na fala de Jesus, e aí ele apresenta uma questão pessoal. É como se ele estivesse dizendo assim, bom, Senhor, então se é desse jeito, eu quero saber do Senhor o seguinte, e se alguém fizer isso comigo? É o que Pedro está dizendo. Isso tudo está no contexto. Começa então Jesus apresentando essa orientação, depois Pedro pega uma carona na fala de Jesus, ele se coloca na situação e falando, e se alguém fizer isso comigo, Senhor, como é que eu faço? Eu vou perdoar essa pessoa? O apóstolo Pedro introduz o tema do perdão. E aí, Senhor, como é que eu vou fazer para perdoar essa pessoa? Eu vou perdoá-la até 7 vezes? É interessante, ele pergunta, mas a pergunta já apresenta a resposta, né? Porque diz assim, Senhor, quantas vezes? É até 7? É claro que Jesus não concorda com isso, né? Jesus está pensando com o coração divino, porque ele era Deus e ele continua sendo Deus, diz a Bíblia, e nós cantamos isso entre os nossos cânticos, né? Então Jesus não concorda. E para ajudar Pedro a entender onde ele queria chegar nessa questão do perdão, ele então apresenta a história cuja leitura você, meu irmão, meu amigo, amiga, todos nós acompanhamos aqui a leitura e participamos desse conteúdo enquanto ouvíamos e até líamos aí com a nossa Bíblia aberta. Por causa da questão levantada por Pedro,
Então, Jesus apresenta a história que é muito conhecida por muitos como a daquele credor incompassivo. Aquele credor, aquele que tem direito a um crédito da parte de alguém que lhe deve, mas ele não tem compaixão, não é? E faz um contraste com o credor que tem o coração transbordante de compaixão. Gente, eu gostaria de aplicar esse texto aqui da seguinte maneira, para a sua reflexão, da mesma maneira que foi para mim quando Deus, e continua sendo quando Deus falou ao meu coração esse texto nesses últimos dias. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns porquês para a dificuldade que muitos de nós temos, muitos de nós enfrentamos, para conseguirmos perdoar alguém. Por que é tão difícil perdoar? Por quê? A gente ouve falar sobre perdão desde sempre. A gente sabe que perdoar é muito importante. Não existe casamento que sobreviva sem perdão. Já pensou, você está casado aí na companhia de alguém, há pouco tempo ou há muito tempo, e quero dizer a vocês seguramente que há muitos casamentos que não vingam com tão pouco tempo, porque eles entraram no casamento com muitas expectativas. Atenção, você que está celebrando com a gente aqui presencialmente online, você está na expectativa do casamento, mergulhe fundo nesse tema, porque se você não fizer isso, seu casamento não vai prosperar, né? Você convive em família, há muita convivência insuportável, porque o perdão não está presente. Convivência na família de Deus. O porquê de tanta gente a dança das cadeiras. É aquele crente em Cristo que está celebrando com a sua igreja, depois de algum tempo, ele não suporta mais conviver com aquelas pessoas e ele migra para outra igreja. Eu não quero dizer que todos que migram para outra igreja são movidos à falta de perdão, mas há muita gente que faz isso e é movida por falta de perdão. Não consegue mais conviver, começa a achar que todos são hipócritas e tal, e aí vão embora. Claro, hipocrisia existe em todo lugar. Hipocrisia existe no mundo, hipocrisia existe na família, hipocrisia existe no trabalho, nas relações entre os amigos, a gente vai encontrar na igreja também. E eu acho muito interessante a fala de um grande escritor norte-americano, pastor de uma grande igreja lá no estado do Colorado, nos Estados Unidos da América do Norte, o pastor MacArthur. Ele diz o seguinte: se você tem problemas com a igreja, porque acha que na igreja sempre há hipócritas ou só há hipócritas, então nós queremos dizer a você que há sempre lugar para mais um. Ou seja, você acha que todos são hipócritas, então há lugar para você também, porque possivelmente você também tenha momentos de hipocrisia, não é? Nós vamos encontrar problemas em todos os relacionamentos, mas tudo é possível quando o amor de Deus é presente e ele é praticado por meio do perdão. Por que então é tão difícil a gente perdoar? Quero compartilhar com vocês, objetivamente, 4 ideias. A primeira delas, com a ajuda do texto, da história contada por Jesus. Primeira, é difícil para a gente perdoar, e às vezes muito difícil, porque focamos mais as perdas do que os ganhos. A gente foca muito mais. A gente vive muito mais para as perdas. Aquele credor, aquele que foi perdoado, credor de alguém, mas era também devedor de alguém. Ele havia saído da presença de uma pessoa para quem ele devia muito, 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 muito. E aí, ele de repente
reencontra alguém que lhe devia uma ninharia, comparado com aquilo que ele havia devido a alguém, mas já havia recebido perdão. E aí como é que ele age? Ele não tolera a possibilidade de aquele não poder pagar a ele de imediato. O que estava movendo aquele homem? Ele estava centrado nas perdas e ele não conseguia, olha, pouco depois de ter saído da companhia do seu credor, ele não conseguia lembrar do que havia ganho. E eu quero dizer para vocês que é muita gente assim. Ele tem muitos que pertencem à família dele, calçam o mesmo número que ele, vestem o mesmo número que esse homem aqui. Estão o tempo todo pensando naquilo que perdeu, né? Naquele dinheiro que emprestou, e aquele fulano não pagou. Talvez seja por isso até que haja alguns que têm um procedimento bastante interessante nessa coisa de emprestar dinheiro, até fazem assim: eu vou fazer o seguinte, eu não vou te emprestar não, eu vou doar para você. Porque de repente você não vai conseguir me pagar, aí a gente não fica com uma relação ruim. Mas imaginemos que você emprestou e o fulano não pagou, né? E vocês tinham uma relação assim muito próxima. E quando acontece coisa dessa natureza, a amizade vai para o vinagre, no caso de muita gente, não é verdade? E aí aquele que perdeu, ele às vezes vai passar a vida inteira amargando aquilo, porque ele só pensa naquilo, só pensa. Não, porque eu perdi. Ele perdeu na família, perdeu o dinheiro que emprestou, perdeu lá uma oportunidade, uma vaga na empresa que seria dele, mas outro entrou e ele era o sujeito que estava mais gabaritado, mais capacitado para ocupar aquela vaga, mas outro entrou. O chefe dele colocou outro no lugar, né? A vaga que seria dele. E aí, como é que faz? E aí aquela sensação horrorosa no coração, não, eu perdi, e há muita gente que, vivendo, focando só as perdas, acaba acabando com a vida, colocando ponto final na vida por causa disso daí. Não é verdade, gente? É por isso que a gente não consegue perdoar. Está sempre pensando em perder. Eu perdi, eu estou perdendo, e se eu perdi, estou perdendo, não custa nada eu já começar a admitir a possibilidade que eu vou perder, e eu sou um perdedor na vida. Seria o caso de você que está celebrando com a gente? É o seu caso? Segundo motivo, gente, por que é tão difícil perdoar? Porque somos presas fáceis das piores emoções quando lembramos dos nossos devedores e quando os reencontramos. Presas fáceis das piores emoções. O sujeito havia acabado de ser perdoado, e ele ia caminhando, feliz da vida, e de repente, ele reencontra. O texto diz que ele encontrou. E aí, esqueceu tudo aquilo que havia experimentado de bom, né? Ele viu aquele fulano, e aí aquilo voltou à mente: não, esse camarada aí está me devendo. Esse fulano precisa me pagar, eu preciso disso daí. Isso não vai ficar assim, não. Não vai ficar. E é interessante a forma como ele trata o sujeito. Pega-lhe na garganta. É super violento. Aquele seu credor, para quem ele devia muito, o sujeito queria receber o dele, mas foi respeitoso com ele como devedor. Mas esse aí não. Foi truculento, foi violento, foi grosseiro, foi áspero, tratou mal o outro. Ao que tudo indica, aquilo aconteceu em público, porque outras pessoas viram e foram contar lá para o credor desse credor incompassivo, não é? Agora vejam só o reencontro. Há dias atrás, eu tive uma experiência muito interessante. Eu tive um contato com uma pessoa com quem eu não falava há anos. Eu perdi a conta do tempo, né? Eu quero dizer para vocês que essa pessoa
trouxe muitos dissabores para a minha família de origem. Minha família de origem, a casa de onde eu saí para constituir a minha própria família, né? Como presente que o Senhor me deu. E aí, gente, sabe quando você não espera ter um contato desse tipo e o contato acontece? Por mais que você não queira, aquelas lembranças todas vêm à tona. É ou não é? Não é assim? Né? E eu não fui atrás do contato. Essa pessoa entrou em contato comigo. Ele não entrou em contato comigo para me dizer coisas bacanas, não, né? Inclusive até para me colocar um assunto, um determinado assunto, e eu não achei muito bacana a forma como ele colocou um assunto relacionado a uma questão lá de trás que não tinha nem a ver comigo, tinha a ver com um outro parente nosso, né? E ele estava na expectativa de que eu pudesse ajudar nessa parte. Mas o ajudar não seria a questão. Mas aquela sensação, a tal da emoção, né? Aquela sensação que não foi legal, ela me acometeu no momento do contato, né? Porque aí você reencontra, as recordações vêm, né? E aí, gente, como é bom a gente ser crente em Cristo, né? Você consegue separar as coisas. Você não funde tudo. Você não somatiza, muito ao contrário. Você separa com muita clareza e consegue tratar com a pessoa para conseguir resolver o problema que aproxima vocês novamente. Mas, gente, isso não aconteceu com aquele fulano. Mas por que será que a gente não consegue perdoar? Porque somos presas fáceis daquelas emoções que nos assaltam novamente, principalmente quando nós reencontramos os nossos devedores. Razão porque muitos ficam pensando o seguinte: se eu nunca mais avistar fulano, beltrano ou ciclano, então vai estar tudo bem. Mas acontece que aquilo está aqui na sua cabeça. É por isso que a gente não consegue perdoar. Em terceiro lugar, a gente não consegue perdoar com facilidade, muitos não conseguem. É difícil para essas pessoas perdoarem, porque não compreenderam racionalmente os custos e os benefícios do amor de Deus ao nos oferecer perdão. Custos e benefícios do amor de Deus. Há muita gente que trata emocionalmente o amor de Deus. Acha uma coisa assim bonita. E é bonita mesmo. Aliás, é muito mais do que isso. É maravilhosa, é linda. O amor de Deus é alguma coisa incomparável. Incomparável. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve às igrejas, algumas das quais ele organizou, ele fala sobre a altura, a profundidade, a largura, procurando usar esses elementos para ilustrar a coisa boa que é o amor de Deus em Jesus Cristo por nós. Então, há muitas pessoas que, quando ouvem falar disso, elas ficam muito emocionadas, elas ficam muito tocadas nos seus sentimentos, nas suas emoções, mas elas não avaliaram isso, não fizeram a conta. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã em Cristo, amigos que celebram com a gente, o amor de Deus a gente tem que tratar racionalmente também. Eu não estou aqui dizendo que a emoção não é importante, mas eu estou dizendo que a gente precisa tratar racionalmente. Porque quando a gente trata racionalmente, nós levamos em consideração que Jesus sofreu muito. Sofreu muito. Para que eu e você pudéssemos ser salvos. Para que eu e você pudéssemos ser perdoados. Você já pensou, se por acaso Jesus tratasse com você em termos de perdão, na base da emoção? Você já pensou como a gente trata com Ele? Quando nós estamos ok, Jesus é bom. Quando nós não estamos ok, Deus não está nem aí. Deus, o que Deus está fazendo por mim? E aí, gente,
o que Deus fez por você em Cristo. Onde é que ficou isso na sua história? Onde ficou? Em que momento ficou perdido aí no caminho? Geralmente isso acontece quando nós avaliamos só emocionalmente o amor de Deus por nós. É interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele diz lá, ele fala sobre o culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós precisamos tratar com Deus racionalmente. Precisamos avaliar o que Ele fez, avaliar o custo disso daí. E os benefícios. O que a gente está ganhando? Na história contada por Jesus, aquele credor, que é conhecido como um sujeito sem compaixão, ele então não avaliou. E vejam só, o senhor daquele credor, que o Senhor chamou de mau, é um sujeito que foi muito perdoado. A dívida dele era enorme. É interessante que ele se humilha diante do seu credor, né? E diz, olha, tenha paciência comigo, porque eu vou pagar o senhor, mas ele jamais poderia pagar. Aquele credor ficou sensibilizado pelo estado miserável do seu devedor. Mas também aquele credor fez as contas, esse sujeito nunca vai conseguir me pagar. Nunca vai conseguir. Então deixa eu perdoar esse fulano aí, não é? E gente, foi isso que Deus fez por nós em Cristo. Você já fez conta disso? Já fez? Se você ainda tiver dificuldade com alguém para perdoar, você já fez as contas racionalmente do quanto Deus foi capaz de fazer por você? E olha, atenção, não use apenas a resposta, eu sei que Jesus morreu por mim, mas por que morreu? Qual era a sua situação diante de Deus? Qual era? A gente precisa mergulhar fundo nisso. Há muitas pessoas que dizem que tomam a decisão por Cristo, mas quando recebem a Jesus como Salvador, não têm ideia da situação desgraçada em que está. E é por isso que muitas pessoas que dizem que tomaram a decisão por Jesus, não se lembram da oração que fizeram para convidar Jesus para entrar na sua vida. E nessa oração, muitos não dizem assim, Senhor, eu entendi que eu sou um desgraçado. Senhor, eu entendi que eu sou miserável. Senhor, eu não tenho valor nenhum. Senhor, eu sou o 10º depois de ninguém, diante da justiça do Senhor. Fala sério. Quando você recebeu Cristo como seu Salvador, como foi o momento em que você confessou a Deus que você era pecador? Pense sobre isso agora. Se você não fez, entendendo a sua situação de miséria, de desgraça, que você não valia absolutamente nada, que a gente não vale. Mas Deus, Ele ama, por isso que Ele veio atrás de mim. É por amor mesmo. E amor por nada. Você ama alguma coisa que não vale nada? Você faz isso? Você valoriza alguma coisa que você merece ser jogada fora? Qual de nós aqui iria até um lugar, uma pastagem, né, em que você vai encontrar alguns animais que não precisam usar o banheiro para fazerem o número 2, não é isso? Você vai lá, recolhe aquilo, e aí leva para dentro de sua casa, e deixa aquilo adornando lá, apodrecendo, cheirando mal. Alguém de vocês faz isso? Eu não faço. Eu tenho certeza que você que está celebrando presencialmente com a gente não faz, e online também não. Gente, foi nesse estado que Deus encontrou a você e encontrou a mim.
Só que muitos, naquela hora, na hora da oração, de convite, de entrega da sua vida a Jesus, não avaliam isso. E aí, lá na frente, eles têm muita dificuldade para perdoar pessoas, porque eles não se deram conta do que eram quando foram encontrados por Jesus, e até hoje eles não avaliaram. Agora, se você está nessa situação e continua inflexível, a quarta ideia que eu quero compartilhar com você. Por que é tão difícil a gente perdoar? Porque não amamos o nosso próprio bem. Porque se amássemos a nós mesmos, nós perdoaríamos quem quer que seja, a pior pessoa que tenha nos feito algum mal, nos tenha prejudicado, nos tenha feito sofrer, ou quem sabe ainda esteja. Você percebeu lá o finalzinho da história? Como Jesus conclui? Ele conclui dizendo o seguinte, fala lá o texto. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Ele vai fazer o quê? Aí, se formos aos versos anteriores, vamos encontrar lá no 32. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, eu cancelei toda a sua vida. O que fez aquele senhor? Lembrou do que havia feito por ele. E aí vamos à penalidade, gente. Penalidade. Irado, seu senhor, diz o verso 34, entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Há muita gente que está sofrendo, está sendo torturada por não perdoar. Porque quem não perdoa, não tem o perdão de Deus. E viver sem o perdão de Deus, olha gente, é viver torturado o tempo todo. E você está pensando que você está conseguindo punir a pessoa que fez você sofrer, não é? E você sabe que quando a gente não perdoa, a nossa situação é muito semelhante à dos feitores de escravos do tempo do Brasil colônia, por exemplo, e Brasil império. Você lembra de como era? Aquilo, claro que você não viveu aquela época, mas você estudou isso na escola, né? Então, o feitor, existiam alguns poucos bons feitores, mas a maior parte deles não era de bons feitores, levavam lá determinado escravo para dentro daquele lugar horroroso da senzala, alguns daqueles meios de punição não ficavam lá dentro, mas muitas vezes lá deixavam o escravo ali amarrado numa posição super desconfortável, e de vez em quando o feitor voltava lá e fazia com que aquele homem sofresse mais, homem ou mulher, batendo, machucando o seu corpo e às vezes até levando à morte de tanta tortura. E é exatamente isso o que nós estamos fazendo, sabem com quem? Estamos fazendo conosco. E o perdão faz, sabe o quê? Faz de você aquele feitor que entra lá na senzala, solta aquele escravo e o deixa ir. E aí, sabe quem vai ganhar com isso? É você mesmo. Há muita gente que sabe disso, mas esquece. E se você está celebrando com a gente hoje e está sofrendo por causa de falta de perdão, olha, Deus quer ajudar você. Eu quero concluir, gente, com algumas ideias que eu chamo de práticas. A primeira delas, vamos lá? Lembre e agradeça todos os dias o perdão que recebeu para o tamanho da sua dívida com Deus. Lembre e agradeça todos os dias. Não faça isso apenas aos domingos, não, todos os dias. Segundo lugar, peça perdão a Ele, a Deus, por sua dificuldade para perdoar e faça compromisso de perdoar quem quer que seja. Peça perdão e faça compromisso. Não adianta a gente pedir perdão, mas no dia seguinte continuar do mesmo jeito. Faça compromisso. Senhor, me ajuda a continuar perdoando o tempo todo. Terceiro lugar, se você tem algum mal-estar com alguém, vá falar com ele, com ela. Lá no início do contexto desse texto, Jesus não fala sobre isso. Se alguém errou, vá lá, trata com ele. Mas saiba como fazer isso. Faça com sabedoria. Mas não fique engolindo aquele rolo de arame farpado
e sem perdoar e sem saber como tratar com a pessoa, vá até lá. Terceiro, ou melhor, em quarto, se alguém vier a você para tratar de alguma falha sua, ouça primeiro e, conforme for, peça perdão. O que aquela pessoa está dizendo a você é verdadeiro? Então, peça perdão a ela. Em quinto lugar, comece nisso hoje e agora, não deixe para amanhã, porque amanhã você vai esquecer. Amanhã você não vai fazer isso. E em sexto e último lugar, se essa meditação falou a você que ainda não conhece a Cristo, atenção, você que está aqui presencialmente conosco, você que está celebrando com a gente online, se você ainda não conhece a Cristo, deixe Jesus curar você com o amor perdoador dele. Isso tem cura. E essa cura só é possível em Jesus. Eu quero convidar, por favor, o grupo de louvor para que volte para cá, tome seu lugar. Nós vamos agora cantar com esses irmãos. E veja só, há algumas coisas que a gente precisa fazer sobre isso. Adianta coisa alguma ouvirmos o que a Bíblia nos diz, que é a palavra escrita de Deus, e não fazermos absolutamente nada. Nós precisamos adotar algumas medidas práticas. Algumas delas foram compartilhadas aqui. Eu não estou dizendo a você tudo aquilo que você tem que fazer, mas eu estou apenas compartilhando algumas ideias, algumas medidas. Mas o Espírito Santo, com toda certeza, que nos faz lembrar o que Jesus nos ensinou, ele vai dizer a você agora. Atenção, olha aí João, olha aí Maria, olha aí Pedro, olha aí Flávio, olha aí Jorge. Você precisa fazer isso. Então, ouça o Espírito Santo, não dê as costas para ele não feche os ouvidos do seu coração. Então escreva agora no seu coração que você vai fazer e saia daqui com a determinação de obedecer a Deus. Vamos ficar em pé e vamos cantar, por favor? Perto quero estar.
Bom dia, podem se sentar. Deixa eu tirar aqui. Ai, essa máscara, né? Dá um calor. Bom dia. Eu vim aqui hoje em nome da nossa IBPG para falar uma coisinha que aconteceu domingo passado, mas que a gente não pôde fazer isso porque a pessoa que deveria estar aqui não estava, que estava em viagem. Domingo passado foi o 3º domingo de novembro, onde nós batistas, né, nós celebramos o dia do ministro de música. Então, eu gostaria que a Suelen viesse aqui à frente, porque a Suelen é a nossa ministra, né, de música da igreja. E quando me pediram para falar para ela, né, nesse dia de hoje, que nós vamos comemorar hoje, né, Suelen, já que você está aqui hoje, eu fiquei pensando no que eu poderia falar, né? Tem tanta coisa que a gente pode falar para a pessoa que é líder de adoração de uma igreja. Fiquei pensando, as características de um líder de música, os deveres, as obrigações, os direitos, o que eu poderia falar? Aí fiquei pensando, e Deus foi falando comigo nessa semana coisas para mim, como sempre, né? Deus sempre vem com as, né, para mim. E num desses meus momentos de devocional, de momentos com o Senhor, Deus me falou sobre algumas coisas que eu queria dividir com você, Suelen. Mas coisas que são para nós todos, como discípulos de Jesus. Então, Deus falou para mim, como discípula de Jesus, seguidora, né, de Jesus. É para vocês também, que são discípulos de Cristo. E é para a Suelen, discípula de Cristo, que eu vou te dizer. São algumas condutas, tá? Então, deixa eu pegar aqui a minha colinha. Deixa eu pôr aqui uma outra, né? Serve para nós, tá, gente? Então, o que eu vou falar aqui para a Suelen, vou virar para ela, mas é para vocês também, é para mim também, tá bom? Suelen, sempre busque a presença de Deus. Isso está lá em Mateus 28, 20. Apoie-se na mente de Cristo, em todas as situações que você tiver que viver. Está lá em 1 Coríntios 2, 15 e 16, esse verso que vai estar te dando essa referência. Permita que Deus determine qual é a verdade. 2 Coríntios 13, 8. Deixe a misericórdia guiar suas respostas. Provérbios 3, 3 a 6. Se houver conflitos, que é uma coisa básica, né, que a gente vive sempre é conflito, se houver e quando houver, procure a verdadeira fonte do conflito. Efésios 6, 12. Largue as armas humanas. 2 Coríntios 10, 4 e 5. E aí é a mesma passagem para essa próxima. Aprenda a usar as armas espirituais. Que são apenas duas: a oração e o perdão. Eu espero, né, que isso que é uma conduta, não só para a Suelen, é para nós. Todas as vezes que a gente se encontrar em situações como essa, que a gente aprenda a ter esse tipo de movimento, né? Sempre colocando Deus em primeiro plano para que a gente consiga vencer todas as outras coisas que vêm. Agora, como líder de música da IBPG, da nossa família, eu desejo para você o seguinte: que Deus inspire cada vez mais você com lindas canções que são a vontade dEle para a sua vida. Que você tenha sempre de Deus força, sabedoria, intimidade, contato com o Senhor, para que você possa ter também força, sabedoria e intimidade com os seus liderados na área da adoração. Que você seja sempre muito, muito abençoada, porque você abençoa muito a nossa vida, viu? Então, esses são os desejos da família IBPG. Eu faço parte dessa família, então são meus também. Tá bom? Então, nós vamos orar. Viu, amiga?
Irmãos, vamos nos colocar em pé e vamos agora orar a Deus, agradecendo a vida da Suelen e o tempo que ela dedica aqui na nossa família, né? Nos levando a tantos momentos tão queridos de adoração a Deus, né? Nos abençoando com isso. Então, nós vamos orar agora agradecendo a vida dela. Senhor Deus, nosso Pai, nosso amado Senhor, nós estamos aqui nesse momento, Pai, para agradecer ao Senhor pela vida da Suelen, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por ela e através dela nas nossas vidas também. Agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem sido o seu tudo. O Senhor tem sido Deus forte, a torre forte, o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor tem sido Deus da alegria, do júbilo. O Senhor tem sido o inspirador maior da vida dela. Nós te agradecemos por tudo isso, meu Deus, e pedimos, Pai, que o Senhor continue sendo isso tudo, que o Senhor continue sendo cada vez mais na vida dela, que o Teu Espírito Santo esteja sempre, sempre enchendo a vida dela, Pai, para que ela sempre possa se sentir plena, e vivendo aquela vida abundante que o Senhor prometeu para todos nós. Obrigada, meu Deus, por tudo. Agradecemos o tempo todo que ela está conosco e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a todos nós e a vida dela em especial. Em nome de Jesus. Amém. Aqui, ó, tem uma lembrança aqui da igreja para você. Viu, amiga? Irmãos, queria agradecer, né, o carinho da igreja. Tudo junto para mim, né, acontece em novembro, dia 20 é meu aniversário, dia 22 essa data, né, que os batistas comemoram aí o líder da área de adoração, e também é dia do músico, né? Até cumprimentei alguns aqui também que são meus parceiros, meus amigos aí de ministério. E eu queria agradecer, Jane, pela palavra. Realmente, se não fosse Deus, né, na minha vida até hoje, eu não estaria aqui mesmo, porque a música faz parte da minha vida desde que eu nasci, né? Começou lá no berço, meus pais contando que eu era muito pequena, eu já cantava. Aí, por conta dessa coisa de, tá despertando aí o talento musical, eu fui estudar muito cedo, né? Fui para as aulas de música. Com 9 anos, eu já participei de um primeiro festival, né, de piano numa outra cidade. E assim fui levando meus estudos. Só que quando chegou num momento da minha vida que Deus começou a me chamar, né, para servir, não só para ser uma cristã da área que serve na área do louvor, na área da música, mas também na área da liderança. E quando Deus o Espírito Santo começou a falar comigo, gente, vocês não imaginam a luta. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas pessoas que lidam com música, elas são meio... elas têm aí umas coisinhas um pouco diferentes no jeito de ser, né? Geralmente, artista, ele tem um olhar aguçado, ele tem um ouvido, assim, sensível, né? Muito sensível, ele é muito detalhista, ele flutua no tempo e no espaço. Você está falando com ele está viajando. E, gente, eu vivi isso muito na minha vida, porque Deus tinha esse plano musical para mim, né? Desde sempre, desde o meu nascimento ele tinha. Só que quando o Espírito Santo veio falar comigo sobre essa questão, olha, Suelen, eu quero algo mais para você, não é só tocar piano, não. E para mim foi difícil, foi uma luta, né? Porque muitas vezes eu cheguei a pensar que não ia dar para mim, não ia dar pé, não ia dar certo, né? Mas pela graça e misericórdia de Deus, porque realmente a gente que trabalha nessa área, lá fora tem as oportunidades, né? Tem os convites, tem aí, olha, vem tocar aqui, vem tocar em tal lugar, e eu recebi muitas propostas. Mas o Senhor me guardou aqui. E eu agradeço a Deus por isso, porque eu consegui ouvir a voz dEle e eu consegui obedecer. Então, o lugar onde eu estou hoje, eu tenho convicção de que é o lugar que Deus tem para mim, né?
Então, eu queria agradecer o carinho da igreja, eu queria pedir para os irmãos continuarem orando, gente, porque não é fácil, né? Jesus disse que não seria fácil mesmo para ninguém. Mas eu queria pedir para que os irmãos continuem orando. Agradeço o apoio da igreja, agradeço as orações, mas continuem, não desanimem não, continuem orando por mim. E é uma alegria para mim estar aqui, é uma alegria servir ao Senhor aqui, nesse tempo aqui com a IBPG, né, a nossa igreja. Então, eu louvo a Deus por tudo e eu agradeço mais uma vez pelo carinho da igreja comigo. Amém? Muito obrigada. Bem, e aqui a nossa celebração de hoje vai chegando ao seu final. Muito obrigado, Sur. Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Obrigado, irmã Jane, representando a nossa igreja neste momento, representando também o Ministério de Eventos. Muito obrigado a você que nos acompanhou online e a você uma palavra muito especial. Se este momento de celebração abençoa a sua vida, por favor, compartilhe estes instantes, esses minutos de adoração, de celebração que vivenciamos juntos. Compartilhe com outras pessoas, com seus parentes, com seus amigos, para que eles sejam abençoados, tanto quanto você está entendendo que foi e está sendo. De igual forma, irmãos que estão cultuando presencialmente conosco, Deus abençoe a todos vocês, sempre mais. Tenhamos uma semana vitoriosa, uma semana em que sejamos imitadores de Cristo, que perdoam, amam pelo perdão, em casa, no trabalho, na escola, no convívio da igreja, nas situações mais adversas, que o amor de Cristo esteja sendo demonstrado pela sua vida, pela minha, por meio do perdão. Vamos orar? Senhor Deus, aceita o culto que te prestamos. Recebe o nosso muito obrigado por tudo. E te pedimos para que o Senhor continue a controlar a nossa vida. Nós recebemos ao teu Filho Jesus como Salvador e Senhor. Ajuda, Pai, a nos submetermos ao senhorio de Cristo em todas as situações. E nos usa para que alguém conheça essa experiência maravilhosa que é ter Cristo vivendo em sua própria vida como aquele que nos transforma sempre para melhor. É o nosso pedido, a nossa gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês e quero pedir